Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto, o psicólogo social e neuropsicólogo em formação do canal Psicanime, e hoje eu vim falar com vocês a respeito do maravilhoso personagem de Jujutsu Kaisen, Suguru Geto. E hoje eu vou explicar para vocês até o fim do vídeo como o Geto, que inicialmente se apresentava como um personagem extremamente empático, extremamente agradável e com ideais e valores tão nobres, se transformou em praticamente o oposto a isso, se tornando um dos maiores vilões de Jujutsu Kaisen. E para falar a respeito disso, nós vamos abordar temas extremamente interessantes dentro da psicologia, da psicopatologia e da psicologia social, começando por como os traumas afetam a nossa personalidade, chegando até o ponto da psicologia social da desumanização, que explica em grande parte o comportamento do Geto. E é notável, gente, como o Geto foi um personagem extremamente bem construído. No mangá, o desenvolvimento do personagem se dá em basicamente um capítulo, enquanto no anime, em apenas 5 episódios, nos 5 episódios iniciais da segunda temporada, nós temos um desenvolvimento extremamente complexo de um dos personagens que eu considero um dos maiores vilões dos animes, ou pelo menos um dos vilões mais bem trabalhados do ponto de vista psicológico, é por isso que eu estou tão empolgado para fazer a análise desse personagem, porque ele realmente é um material gigantesco para análise. E agora vamos falar a respeito da trajetória do Geto. Porque assim, a trajetória do Geto por si só é extremamente interessante, mas ela é codependente da trajetória do Satoru Gojo e da Riko Amanai, obviamente. Mas quando você analisa o Geto, principalmente quando você coloca ele em contraste com o Gojo, a análise se torna ainda mais interessante. Porque no início da segunda temporada do anime, ou no capítulo do mangá que apresenta todo o desenvolvimento da história do Geto, o Gojo nos é apresentado como um personagem extremamente individualista, em certo ponto até narcisista, que não se importa muito com as outras pessoas. Enquanto o Geto é praticamente o oposto. Ele tem inclusive uma lógica até um pouco tio Ben do Homem-Aranha, e que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele deseja utilizar aquele poder que ele tem como feiticeiro Jujutsu para proteger os não feiticeiros. E é incrível notar como a autora fez com que o Geto, que era esse personagem de início mais nobre, se tornasse o vilão e não o Gojo, que tinha características de personalidade que poderiam indicar que em algum momento ele se tornaria um vilão. Inclusive, em certo ponto, o próprio Gojo diz que o Geto é a bússola moral dele. Nós vemos como realmente isso é verdade no transcorrer desses 5 episódios. Então notem a genialidade na construção desse personagem. O que a autora está querendo nos dizer aqui, basicamente, é que todas as pessoas, mesmo as pessoas mais boas, têm em si um lado sombrio, um lado oculto, que, dependendo das circunstâncias, das contingências de vida, pode aflorar. Obviamente, o primeiro evento significativo que teve um impacto na mudança tanto da personalidade quanto dos objetivos e valores do Geto é a morte da Riko Amanai pelo Toji Fushiguro. E não é apenas a morte da Riko Amanai em si, mas a maneira como o Geto nota que pessoas comuns, seres humanos, não feiticeiros, que são as pessoas que ele jurou proteger, reagem à morte de uma garota inocente por motivos religiosos. Então nós temos aqui o primeiro e mais significativo evento traumático que impactou de maneira absurda a personalidade do Geto. E isso só vai se agravando, porque ao mesmo tempo que ele tem essa experiência traumática junto com o Gojo, sendo esse basicamente o momento no qual ele mais precisaria de apoio e ter alguém ao seu lado, é justamente o ponto de partida onde ele começa a vivenciar um dos momentos mais solitários da sua vida. Porque o Gojo, a partir daquele momento, a partir da segunda batalha que ele tem com o Toji Fushiguro, onde ele basicamente tem ali uma espécie de despertar, onde ele tem um sentimento de euforia muito grande, onde o seu poder floresce de uma maneira muito grande, onde ele tem ali esse estado de euforia que é quase como se fosse o sentimento oceânico descrito por Freud em O Mal-Estar da Civilização. O Gojo começa a ir para missões sozinhos, assim como acontece com o Geto. Então o Geto tem um tempo maior para ficar absorto naqueles pensamentos sombrios, naquelas lembranças daquele evento traumático. Tanto que a gente nota no transcorrer dos episódios que ele basicamente não consegue esquecer aqueles pensamentos, aquela imagem mental que ele tem das pessoas aplaudindo a morte de uma garota inocente. E isso, de certa forma, lembra os pensamentos intrusivos que estão presentes no transtorno de estresse pós-traumático, uma psicopatologia extremamente grave e incapacitante,
que são basicamente pensamentos que vêm à mente do indivíduo sem que ele tenha controle sobre esses pensamentos e que causam um sofrimento muito intenso, que são pensamentos não desejáveis. Então, nesse momento onde ele mais precisava de apoio, o que o Geto recebeu em troca, na verdade, foi apenas a mais profunda solidão. O Geto é um dos 4 feiticeiros de nível especial, então ele é considerado um dos feiticeiros mais fortes da sociedade Jujutsu. E o poder dele de manipulação de maldição basicamente lhe permite absorver espíritos amaldiçoados e utilizar o poder desses espíritos. Só que para fazer isso ele tem que transformar esse espírito num orbe, numa esfera, e literalmente engolir esse espírito amaldiçoado. E a expressão que o Geto utiliza para descrever como que é a experiência sensorial, a experiência gustativa, é a de que engolir um espírito amaldiçoado como você engolir um pano que foi utilizado para limpar vômito e fezes. E eu acho que qualquer pessoa consideraria que engolir um pano que foi utilizado para limpar fezes e vômito provavelmente é uma experiência muito traumática. E o Geto tem que fazer isso uma vez atrás da outra. Ele se vê preso no que ele chama de um ciclo interminável de exorcizar e absorver. E aqui entramos em mais um ponto de como a visão do Geto a respeito dos não-feiticeiros mudou de maneira tão drástica. E é só pensarmos em como surgem as maldições do universo de Jujutsu Kaisen. As maldições basicamente surgem a partir do momento que a energia negativa é liberada, ela vaza dos seres humanos que não são feiticeiros. Isso não acontece com os feiticeiros porque os feiticeiros possuem controle sobre a sua energia amaldiçoada. Então o Geto basicamente se vê numa situação onde ele tem que passar por experiências extremamente desagradáveis para consumir espíritos amaldiçoados que são gerados pela energia de seres humanos, não feiticeiros, que são justamente as pessoas que ele viu aplaudindo a morte de uma outra menina não feiticeira, pela qual ele se importava muito. Então o Geto não apenas presenciou a feiura das massas, como ele chama, mas ele também sentiu visceralmente essa feiura, de uma maneira sensorial. Ele sentiu o gosto da repulsividade das massas. E no caso das massas dos não feiticeiros. E tudo isso sem ter o apoio do seu melhor amigo Gojo, ou o apoio de qualquer outra pessoa. E nós vemos como depois da morte da Riku Amanai e desse isolamento que ele começa a ter em relação ao seu amigo e a todos os outros personagens, indo sozinho em missões, como o Geto começa a mudar seu comportamento. Ele começa a apresentar olheiras, ele começa a apresentar toda uma linguagem corporal de quem está apresentando sintomas de tristeza, angústia e desamparo. Uma das cenas que eu acho mais interessantes em toda essa construção do Geto é aquele momento onde ele está tomando banho. E ali, sozinho, no silêncio com seus próprios pensamentos, pela primeira vez ele pensa nos seres humanos não feiticeiros, utilizando a palavra Saru, monkeys, macacos. Mas, na vida do Geto, toda desgraça é pouca. Ele ainda passa por outras situações adversas. Ele começa a trabalhar com Yu Haibara, um novato na escola Jujutsu. E é interessante notar como ele começa a desenvolver uma relação de amizade com o Yu Haibara, ainda que seja de uma maneira muito breve. A gente consegue notar que o Haibara deposita uma confiança no Geto. Ele fala que ele acredita que o Geto é uma pessoa boa e decente. Porém, esse novato acaba morrendo precocemente durante uma missão. E é nesse momento que o Geto tem uma outra epifania. Ele nota na visão dele que ser um feiticeiro Jujutsu é correr uma maratona, sendo que no final dessa maratona o que está te esperando é uma pilha de corpos dos seus queridos amigos feiticeiros. Quando o Geto nota, a partir da sua conversa com a Yuki Tsukumo, que seria possível exterminar as maldições do mundo a partir da eliminação da sua fonte primária, ou seja, os não feiticeiros, ele sobe mais um degrau na direção da sua mudança de personalidade e objetivos. O ponto final que culminou realmente na mudança total do Geto, na virada de chave, foi quando, durante uma missão, ele chegou em uma vila que tinha aprisionado 2 crianças, 2 meninas pequenas, tratando essas meninas como se elas fossem a causa das coisas ruins que estavam acontecendo, sendo que isso não era verdade porque as meninas eram feiticeiras. Quando o Geto presenciou aquilo, ele finalmente teve sua decisão. Ele libertou as meninas e matou toda aquela comunidade com 112 pessoas. E passou a ter como objetivo exterminar todos os não feiticeiros. Então nós finalmente chegamos no resultado final dessa grande bola de neve formada por todos esses eventos extremamente traumáticos, por toda a lógica do trabalho do Geto como feiticeiro Jujutsu, onde ele era praticamente utilizado como um instrumento para
para exorcizar e absorver maldições. Agora o Geto, um personagem inicialmente agradável, carismático e empático, que desejava proteger os não-feiticeiros, se tornou o exato oposto. Se tornou uma pessoa que nutre um ódio, um rancor muito grande por pessoas não-feiticeiros e que deseja extinguir todos os não-feiticeiros da face da Terra. E nesse ponto nós vamos falar como as experiências traumáticas podem moldar e mudar a nossa personalidade, como aconteceu com o Geto. Porque notem que não é apenas uma mudança de objetivo, existe uma mudança de postura, existe uma mudança na maneira como ele se comporta diante do mundo. Como eu mencionei anteriormente, ele era um personagem gentil e ele acaba por se tornar um personagem que é basicamente o oposto disso, indicando que teve uma mudança de personalidade também. Porém, eu acredito que o Geto não perdeu completamente a sua empatia, porque ele continua nutrindo uma empatia e um apreço muito grande por aqueles que são feiticeiros, sendo que é justamente por eles que o Geto acredita que está fazendo o que está fazendo. E aqui nesse ponto, a lógica de pensamento do Geto é muito similar à lógica do Eren Yeager do Shingeki no Kyojin. E óbvio que isso é indicativo que no futuro próximo nós teremos também um vídeo a respeito do Eren. E agora nós finalmente podemos começar a falar sobre como essas experiências traumáticas do Geto alteraram sua personalidade. E para falarmos sobre isso, nós primeiro precisamos entender o que é a personalidade. A personalidade, com certeza, é um dos temas mais controversos dentro da psicologia, dada a multiplicidade de interpretações que existem em relação a esse fenômeno, a esse construto psicológico. Então nós vamos achar as definições das mais distintas para esse construto. Porém, aqui a gente vai utilizar uma definição bem simples, clara e objetiva que serve para os propósitos da nossa análise do Geto. Aqui nesse vídeo nós vamos entender a personalidade como um modo característico de como uma pessoa pensa, sente, reage, se comporta e se relaciona com as outras pessoas e com o mundo. E como eu mencionei lá no início do vídeo, o Geto deixou de ser uma pessoa extremamente agradável para se tornar uma pessoa que possui ideais extremamente problemáticos, começou a se mostrar uma pessoa muito mais agressiva, com uma postura completamente oposta daquela que ele tinha antes. Então teve uma alteração muito importante na personalidade do Geto e que com certeza absoluta está relacionada com esses traumas que ele vivenciou e com a maneira como esses traumas alteram o funcionamento do cérebro. E acompanhando o anime, nós podemos depreender que muito possivelmente o Geto teve um quadro de transtorno de estresse pós-traumático, que é um quadro extremamente severo que ocorre após situações estressantes e traumáticas. O Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5-TR, ele nos traz alguns critérios de classificação do que seria o transtorno de estresse pós-traumático. Entre vários dos sintomas que estão presentes nesse transtorno, inúmeros se encaixam exatamente com o que o Geto começa a apresentar durante o anime após a ocorrência desses eventos. O primeiro critério, obviamente, é você ter vivenciado ou presenciado alguém que vivenciou um evento extremamente traumático com risco de vida ou risco de lesão grave. No segundo grupo de sintomas que o DSM traz, se encaixam justamente os pensamentos intrusivos que o Geto tem, as recordações vívidas que ele tem daquele evento traumático que foi a morte da Riku Amanai. E dentre os sintomas também estão alterações negativas na cognição e no humor relacionados ao evento traumático. E dentro dessas distorções cognitivas estão distorções a respeito das causas e consequências do evento traumático que podem levar o indivíduo a se culpar ou a culpar outras pessoas. Além disso, temos também o estado emocional negativo persistente, fazendo com que o indivíduo possa sentir constantemente sentimentos como medo, raiva, culpa ou vergonha. Nesse transtorno também ocorrem sentimentos de isolamento e alienação em relação aos outros, bem como incapacidade persistente em sentir emoções consideradas positivas. E a gente vê que tudo isso ocorre com o Geto após a morte da Riku Amanai. E tudo isso vai se agravando. Ele não consegue melhorar justamente pela falta de apoio social e pelas outras situações traumáticas que ocorrem após isso também. E os estudos de neuroimagem nos mostram que após a ocorrência de um evento traumático, principalmente quando o indivíduo desenvolve transtorno de estresse pós-traumático, nós temos principalmente 3 estruturas do nosso sistema nervoso central que são afetadas, sendo essas estruturas a amígdala, o hipocampo e o córtex pré-frontal. Uma das funções do córtex pré-frontal é a regulação emocional, e ele faz essa regulação emocional através da modulação da regulação das respostas da amígdala, que é uma estrutura que está envolvida em respostas de sentimentos que nós consideramos como negativos.
Então, após a ocorrência de um evento traumático, nós temos um aumento da atividade da amígdala e uma redução na capacidade do córtex pré-frontal conseguir regular essa resposta da amígdala, o que faz com que a pessoa tenha sérios problemas. Além disso, as experiências traumáticas causam um nível elevado de estresse no corpo, e o estresse é ocasionado pela liberação do hormônio cortisol. E quando o cortisol é liberado em excesso durante um intervalo muito grande de tempo, ele pode inclusive acarretar em morte neuronal, em morte dos nossos neurônios. E eu vou ainda mais longe, eu acredito que o Guettot não desenvolveu apenas um transtorno de estresse pós-traumático, mas que ele também desenvolveu uma outra condição associada a esse primeiro diagnóstico. Existe uma categoria diagnóstica presente na CID-10 chamada modificação duradoura da personalidade após experiência catastrófica, que é justamente quando as alterações no humor e na cognição causadas pelo transtorno de estresse pós-traumático perduram por muito tempo e causam uma mudança significativa e permanente na personalidade do indivíduo. Então, nós podemos notar a partir da análise dessas experiências traumáticas vivenciadas pelo Guettot que o estresse, as experiências traumáticas podem alterar de maneira muito significativa a nossa personalidade. Isso nos leva a um segundo ponto relacionado com este primeiro, sendo este ponto a mudança de atitude que o Guettot tem em relação às pessoas que não são feiticeiros, uma vez que o Guettot passa a tratar essas pessoas que primeiramente eram objeto de proteção por sua parte como indivíduos que sequer merecem o status de humano. E aqui nós entramos num conceito muito importante da psicologia social chamado desumanização, um conceito extremamente importante e que pode ser extremamente útil para nós compreendermos a realidade social na qual vivemos. Principalmente para entendermos por que alguns grupos cometem coisas que nós consideramos absurdas, por que algumas pessoas são tratadas como menos humanas, por que alguns grupos de pessoas são tratados como animais ou como objetos, e como muitos grupos justificam as atrocidades que cometem com outros grupos. Mas para nós definirmos o que é desumanização de uma maneira muito simples, nós podemos utilizar o conceito de que desumanização é a percepção através da qual uma pessoa ou um grupo de pessoas é percebido como não sendo possuidoras de características essencialmente humanas, como a socialização, a moral, o refinamento, o aprendizado, a cultura e dentre outros conceitos que são considerados tipicamente humanos. E a desumanização possui um papel essencial na perpetração da agressão e da violência, tanto que é por isso que os primeiros estudos em psicologia social que enfocaram o tema desumanização estudaram esse conceito no contexto da violência massiva, como fez, por exemplo, o psicólogo social Herbert Kellman. A desumanização é um conceito multidimensional e é um fenômeno que acompanha a espécie humana ao longo de toda a sua trajetória histórica. A história humana está repleta de situações onde grupos consideraram outros grupos como menos humanos, ou que pessoas consideraram outras pessoas como menos humanas e que tiveram consequências extremamente terríveis ao longo da história. E a desumanização possui implicações em 3 contextos diferentes: no contexto psicológico, social e político. No contexto político, a desumanização permite a institucionalização da violência, ou seja, tornar a violência uma política de Estado que permita com que o grupo que está no poder persiga um grupo que é considerado inferior, um grupo-alvo. E isso nós vimos acontecendo muito bem durante a Segunda Guerra Mundial com a Alemanha nazista. Já referente às funções sociais, a desumanização permite com que grupos aos quais o indivíduo pertence se sintam superiores em situações de competição social e material, e isso justifica a superioridade daquele grupo em relação a grupos externos na visão dos indivíduos que pertencem àquele grupo. Já em relação às funções psicológicas da desumanização, ela permite com que o indivíduo se sinta protegido em relação àquela agressão que ele comete. Permite, por exemplo, que o indivíduo não sinta piedade nem culpa por aquilo que ele está fazendo. E muito possivelmente é por isso que o Guettot consegue matar aquelas 112 pessoas naquela vila onde ele resgatou aquelas meninas feiticeiras sem sentir nenhum tipo de remorso. Porque na visão do Guettot, aquelas pessoas que estavam ali não eram na verdade pessoas, eram apenas animais. E aqui nós entramos em uma distinção muito interessante em relação à desumanização, que existem 2 formas de desumanização. A desumanização mecanicista ou objetificante, que vê as pessoas e outros grupos como objetos, e a desumanização animalizante, onde uma pessoa ou um grupo de pessoas enxerga outra pessoa ou outro grupo como animais. E é a visão que o Guettot tem dos não-feiticeiros. A desumanização se apoia em algumas outras funções cognitivas, sendo uma dessas funções a categorização social. E o que é a categorização social? A categorização social é uma função cognitiva que permite reunir pessoas, situações, grupos, objetos em uma única grande categoria. Então, ao invés de você ver um grupo de pessoas
como um grupo extremamente multifacetado, variado, composto de pessoas com inúmeras diferenças, tendo uma pluralidade, tendo uma riqueza de indivíduos com características distintas, você vê todo aquele grupo de pessoas como sendo uma coisa única, um monólito, como uma coisa única, sem diferenciação alguma. E em grande parte é nessa categorização social que a desumanização se apoia. E a categorização social permite a criação de estereótipos. Os estereótipos nada mais são do que um conjunto de características que são associadas a uma categoria social, como por exemplo aquela crença que muitas pessoas têm de que todas as pessoas que são asiáticas são boas em matemática. Em um estudo conduzido por Lashana Harris e Susan Fiske, foi possível chegar à conclusão de que quando os indivíduos estão observando imagens de pessoas que são de grupos que eles consideram inferiores, o córtex pré-frontal medial, que é uma área que tem como uma das suas principais funções permitir com que nós compreendamos as outras pessoas, ele possui uma baixa ativação. E o que acontece na verdade é que quando as pessoas observam imagens desses grupos, existe uma maior ativação da região da ínsula e da amígdala, sendo esse padrão de ativação neuronal consistente com o padrão que nós observamos em pessoas quando elas estão sentindo nojo, raiva e outras emoções negativas. Então, os estudos de neuroimagem mostram que realmente os indivíduos, quando observam outras pessoas que são de grupos que eles consideram inferiores, até o próprio cérebro dessas pessoas entende esses outros indivíduos como menos humanos. E ao longo da história, a desumanização foi utilizada como um componente muito importante em situações de dominação de um grupo sobre o outro. Por isso que entender a desumanização é tão importante, porque a partir do entendimento desse conceito nós entendemos muito dos acontecimentos históricos que ocorreram ao longo da existência da humanidade. E é em partes por isso que o Gueto consegue fazer o que ele faz, em partes por isso que o Gueto consegue ter esse novo objetivo, justamente porque o Gueto passa a ver aqueles indivíduos como não humanos. E isso justifica as atitudes que ele pretende tomar. Isso justifica ele ter massacrado uma vila com 112 pessoas, sem sentir nenhum tipo de remorso, fazendo com que ele, na verdade, sentisse que ele estava progredindo em direção ao seu objetivo, em direção a um bem maior. É todo esse conjunto de coisas, toda essa trama extremamente complexa, essa sequência de acontecimentos trágicos e traumáticos, o isolamento social, a mudança da perspectiva do Gueto em relação aos não-feiticeiros, que fez com que ele se tornasse, na minha visão, um dos vilões mais bem escritos do ponto de vista psicológico da história dos animes. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar seu comentário para aumentar o engajamento. E nós nos vemos em breve. Até a próxima!